A paz de Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e hoje estamos mais um dia na Bíblia no nosso dia a dia. Hoje nós vamos fazer a leitura de Lucas, capítulo 6. Mas antes de tudo, vamos fazer a oração do Espírito Santo para que ele possa nos guiar e nos conduzir durante esse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Num sábado, Jesus estava passando pelas plantações de trigo e os discípulos arrancavam as espigas, debulhavam e comiam. Alguns fariseus disseram: Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: Nunca leste o que fez Davi quando ele teve fome e seus companheiros também? Ele entrou na casa de Deus, pegou os pães da oferenda, comeu e ainda deu aos seus companheiros esses pães, que só aos sacerdotes era permitido comer. E acrescentou: O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Num outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Lá estava um homem que tinha a mão direita seca. Os escribas e os fariseus observavam Jesus para ver se ele faria uma cura no dia do sábado, a fim de terem motivo para acusá-lo. Ele, porém, conhecendo eles os pensamentos, disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Jesus disse-lhe: Eu vos pergunto, em dia de sábado, o que é permitido fazer? O bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Passando o olhar sobre todos eles, Jesus disse ao homem: Estende a mão. O homem assim o fez e a mão ficou curada. Eles se encheram de raiva e começaram a discutir entre si sobre o que fariam contra Jesus. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar, passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem chamou Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Jesus desceu com eles da montanha e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos discípulos e uma grande multidão de gente, toda da Judéia e de Jerusalém, e do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos impuros eram curados. A multidão toda tentava tocar nele, porque dele saía uma força que curava a todos. Jesus levantou o olhar para os seus discípulos e disse-lhes: Felizes vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Felizes vós que agora passais fome, porque sereis saciados. Feliz vós que agora estáis chorando, porque havereis de rir. Feliz sereis quando os homens vos odiarem, expulsarem, insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu, pois era assim que os seus antepassados tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora estáis fartos, porque passareis fome. Ai de vós que agora estáis rindo, porque ficareis de luto e chorareis. Ai de vós, quando todos falarem bem de vós, pois era assim que seus antepassados tratavam os falsos profetas. Ora, a vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Falai bem dos que falam mal de vós e orai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te bater numa face, oferece também a outra. E se alguém tomar o teu manto, deixa levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar do que é teu, não peças de volta. Assim como desejais que os outros vos tratem, tratai-os do mesmo modo. Assim como desejais que os outros vos tratem, tratai-os do mesmo modo. Se amais somente aqueles que vos amam, que generosidade é essa? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que generosidade é essa? Os pecadores também agem assim. E se prestais ajuda somente àqueles de quem esperais receber,
Que generosidade é essa? Até os pecadores prestam ajuda aos pecadores para receberem o equivalente. Amai os vossos inimigos, fazei o bem e prestai ajuda sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, sereis filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso, também para com os ingratos e maus. Sede misericordioso como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos serás dado. Uma medida boa, socada, sacudida e transbordante será colocado na dobra da vossa veste, pois a medida que usardes para os outros servirá também para vós. Ele contou-lhes também uma parábola. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque observas o cisco que está no olho do teu irmão, e não reparastes na trave que está no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando não percebes a trave que está no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Cada árvore se reconhece pelo seu fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de ortigas. Quem é bom tira coisas boas do tesouro do seu coração, que é bom. Mas quem é mau tira coisas más do seu tesouro, que é mau, pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que vos digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a alguém que, para construir uma casa, cavou fundo e firmou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a correnteza, atingiu a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a alguém que construiu uma casa no chão sem alicerce. A correnteza atingiu a casa e ela imediatamente desabou e ficou totalmente destruída. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijo na sua Bíblia e em respeito às palavras de Deus. Pessoal, vou fazer a leitura de promessa, ordem e princípio eterno aqui para vocês. Promessa. Felizes vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Felizes vós que agora passais fomes, porque sereis saciados. Feliz vós que agora estáis chorando, porque havereis de rir. Feliz sereis quando os homens vos odiarem, expulsarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Pois era assim que os seus antepassados tratavam os profetas. Ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora estáis fartos, porque passarais fome. Ai de vós que agora estáis rindo, porque ficareis de luto e chorareis. Ai de vós, quando todos falarem bem de vós, pois era assim que seus antepassados tratavam os profetas. Pessoal, a parte das promessas é mais esse início, né? Felizes vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então, de quem que é o reino de Deus? É das pessoas pobres, das pessoas humildes de coração, das pessoas que não são soberbas, né? Não é porque você é rico que você não irá para o céu, nada disso, né? Mas se você tem um coração pobre, como é que um coração humilde, né? Eu acho que é mais da humildade, um coração humilde, você também chegará ao reino do céu. Felizes vós que agora passais fomes, porque sereis saciados, né? Então, não é ruim você ter o que comer no seu dia a dia. Isso é ótimo, né? Mas desde que não seja em excesso, coma apenas aquilo que vai servir para saciá-lo, se você tiver a oportunidade de comer a outras pessoas também. Felizes vós que agora estáis chorando, porque havereis de rir. Então, a gente pode estar triste aqui na Terra, às vezes estamos passando por momentos difíceis nas nossas vidas, mas nós temos a esperança de que quando chegarmos no céu, de quando estivermos junto de Deus, de Jesus, nós teremos uma vida plena e feliz. Ordem. Passando o olhar sobre todos eles, Jesus disse ao homem: estende a mão. E o homem assim o fez, e a mão ficou curada.
Então, a gente vê a importância de confiarmos em Deus e de fazermos os seus planos. O homem confiou em Jesus e na hora que Jesus pediu para que ele estendesse a sua mão, ele estendeu sem pensar duas vezes e foi curado. Então nós devemos ter essa fé que mesmo que algo pareça impossível, mesmo que algo esteja as probabilidades impossíveis, mesmo que você esteja, sei lá, com uma doença terminal, confie em Deus que se for da vontade dele, você será curado. Desde que siga as suas ordens. Pessoal, tem mais uma ordem que é do versículo 27 ao 35, mas como o vídeo já está um pouquinho longo, eu vou me ater só aos que eu já escrevi aqui no meu caderno, e esses um pouco mais longos, caso você queira fazer a leitura, é do versículo 27 ao 35. Agora eu vou para outro. Não julgueis e não sereis julgado. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e serás perdoado. Então, a gente deve evitar ao máximo não julgar outras pessoas, porque tudo aquilo que fizermos ao próximo será feito por nós. Então, se eu ficar julgando o meu irmão, se eu ficar julgando o próximo, eu também serei julgado. Se eu ficar condenando as ações de alguém, tem uma grande diferença entre condenar e ensinar. Né? Então, às vezes a pessoa não sabe que ela está fazendo alguma coisa errada, então você vai lá e ensina ela. Não é igual você ir lá e falar assim, você vai para o inferno porque você fez isso. Você está condenando a pessoa. Isso é errado. Não condenei o próximo para que você também não seja condenado. E perdoai e sereis perdoado. A importância do perdão. O perdão é como se você lavasse a sua alma. Muitas das vezes você guarda rancor de alguém e essa pessoa nem ao menos lembra o que ela fez para você. Mas você está aí com rancor no seu coração, tomando o próprio veneno. Né? Então a gente deve sempre perdoar as pessoas, não importa o que elas fizeram para nós, porque muitas das vezes nós pensamos no que elas fizeram e elas nem ao menos se importam. Então que nós possamos nos lavar, né, nos perdoar essas pessoas para que nós sejamos lavados por Jesus, para que Jesus também perdoe as nossas transgressões, para que ele também perdoe os nossos pecados. Príncipe eterno. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então Jesus é o Senhor em qualquer dia, não importa ele qual seja. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Então, você saberá que alguém é bom ou ruim pelos frutos que esse algo ou essa pessoa dão. Né? Então, por exemplo, se uma pessoa faz várias caridades, faz várias boas ações, então quer dizer que essa pessoa, teoricamente, né, é uma pessoa boa. Porque também tem pessoas ruins que tentam mascarar a sua ruindade com coisas boas. Né? Mas a gente sempre tem que se atentar às ações da pessoa para ver se ela dá um bom fruto. Né? Por exemplo, sabemos que a nossa igreja é boa porque ela dá bom fruto. Né? Cria várias universidades, criou diversos hospitais, é a maior instituição de caridade do mundo. Então, se está dando bons frutos, quer dizer que é uma árvore boa, que é algo bom para ser cultivado. Outro princípio eterno. Pois a boca fala daquilo de que o coração está cheio. Devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. Muitas das vezes nós falamos palavras ou coisas que não deveríamos falar porque o nosso coração está cheio daquilo. Então que nós possamos sempre pedir para Deus que Ele purifique o nosso coração. Eu sei que é muito difícil, às vezes você está acostumado a falar muitos palavrões na sua vida, às vezes está acostumado a falar coisas ruins, às vezes está acostumado a reclamar muito da vida, mas pensa para que Jesus possa te ajudar a purificar o seu coração. Pessoal, muito obrigado por assistirem esse vídeo. A paz de Jesus, salve Maria e tenham um ótimo dia.